Finalizando aí as matérias dos vídeos, nós vamos falar agora dos princípios de combate a incêndio que estão disponíveis aqui no Manual Operacional de Bombeiros, está no link da descrição, tá? No que trata do combate a incêndio urbano. Vai falar basicamente da página 13 até a página 66, que é o seguinte: nós vamos ver conceitos de comportamento, o que é o comportamento do fogo, combustão até a parte de comportamentos extremos do fogo, tá certo? Nosso conteúdo ele vai se iniciar primeiro a gente entender o que é o fogo, o que é a combustão, como ele acontece, como se propaga, quais são as suas características, qual o tipo de combustível que vai queimar, né? E por fim nós vamos tratar depois, conhecendo essas características do fogo, utilizar elas para o combate a incêndio. O começo do manual é bem teórico, aliás, o manual ele é bem teórico quase todo, então nós iremos agora tentar aí organizar o conhecimento de modo que fique bem fácil para todo mundo entender, tá bom? Então vamos lá. Comportamento do fogo. Combustão. Entender o que é combustão. Ao se discorrer sobre a combustão, torna-se necessário que entendamos algumas reações que precedem tal fenômeno. Tudo o que conhecemos no planeta, seres vivos, minerais, eletrônicos, compostos metálicos, etc., constituem corpos formados por inúmeras moléculas que, enquanto permanecem em seu estado natural, forma em que são encontradas na natureza, estarão em estabilidade. Então, a princípio, a matéria está em estabilidade, fazendo com que o seu estado físico e químico não se altere. Seguinte. Dessa maneira, qualquer elemento que modifique o estado natural dos corpos promove alteração significativa no seu estado físico e químico. Ou seja, se alterar as características do corpo, o seu estado químico e físico vai ser alterado. Ao considerarmos uma fonte de calor como elemento capaz de alterar esse estado natural da matéria e aproximarmos de uma substância qualquer, verificamos a ocorrência de uma reação química caracterizada pelo aumento de temperatura e liberação gradual de calor. Então, se a gente aproxima uma fonte de calor de uma matéria, a gente tem um aumento de temperatura e liberação gradual de calor, o que fará com que aquelas ligações estáveis intermoleculares sejam quebradas, transformando o seu estado natural. Essa alteração química da matéria decorre do nível de agitação de suas moléculas em decorrência do seu aquecimento. O aumento da temperatura provoca a ruptura de suas ligações, causando mudanças na sua estrutura molecular. Tudo isso que está falando aqui está falando a mesma coisa, que é a combustão. Exemplo, tomemos como exemplo dessa modificação o estado natural da matéria, a queima do papel. O papel, quando aquecido, não libera moléculas de celulose em forma de gás, mas outros gases, que se diferem muito da constituição molecular primária. Essas moléculas liberadas decorrente do aquecimento são muito menores, mais simples e, em sua grande maioria, instáveis, possuindo grande capacidade de se combinar com outras moléculas, como o oxigênio, por exemplo, para buscar a sua estabilidade. Ou seja, o calor aplicado ao papel vai quebrar as moléculas do papel em moléculas mais simples. Essas moléculas são instáveis e elas tendem a se combinarem com o oxigênio. Para quê? Para buscar a sua estabilidade. A esse processo de decomposição da matéria em decorrência de seu aquecimento, damos o nome de pirólise. Então aqui a gente já tem um conceito importante. O que é? Decomposição da matéria em decorrência de seu aquecimento. Então, quando você aquece alguma coisa, ela altera a matéria, quebra suas moléculas, gera vapores e gases, e isso a gente chama de pirólise. A pirólise independe da presença de chamas, sendo que o aquecimento do material, sem contato direto com o fogo, já é suficiente para desencadear o processo de decomposição química e eliminação dos vapores de queimar. Isso é importante. A pirólise é a decomposição da matéria em função do calor. Não necessariamente você tem que ter chamas. Imagina comigo que você tem uma panela muito quente ou um fogão de lenha que tem aquela chapa de metal em cima. Quando você coloca o papel ali em cima, mesmo que a chama não atinja ele imediatamente, o calor é transferido para o papel
e ele já vai mudando de cor e a sua estrutura e vai gerando pequenos vapores e gases, uma pequena fumaça. Aquilo dali é a pirólise. Não precisa necessariamente ter a chama, basta o calor. A maior parte dos combustíveis sólidos e líquidos passa para o estado gasoso antes da sua ignição, ou seja, antes de iniciar as chamas. A única diferença, ou seja, entre líquido e gás, é que, ao contrário dos combustíveis sólidos, grande parte dos combustíveis líquidos não sofre decomposição térmica, pirólise. Isso é importante. Então, a maioria dos combustíveis líquidos não sofre a decomposição térmica. Ele não quebra suas moléculas quando ele é aquecido, mantendo as características de suas moléculas. Sofrem apenas vaporização. Então, enquanto sólidos eles são quebrados, se a matéria é alterada, ou seja, as moléculas são transformadas gerando vapores, o líquido não sofre a pirólise em regra. Ele vai apenas evaporar. E são esses vapores que queimarão ao entrar em contato com a fonte de calor. Ocorre que, para causar uma variação de temperatura suficiente para modificar o estado físico ou químico da matéria, de forma a provocar a liberação de gases combustíveis, necessitamos de uma fonte energética externa, a qual denominamos de energia de ativação. O que é a energia de ativação? É o calor, é a energia que é aplicada a uma matéria, a um composto químico. Se for sólido, vai gerar a pirólise, se for líquido, vai gerar a evaporação, que vai causar essa possibilidade de ter uma queima, uma combustão. A energia de ativação é a energia mínima para fazer com que os materiais sólidos e líquidos a ela submetidos iniciem o processo de combustão. Então, isso aqui é mais um conceito muito importante. A gente já viu de pirólise, que é a transformação da matéria por meio do calor, quebrando ela em vapores que são diferentes da matéria original. A gente tem a evaporação, que é quando um líquido é aquecido e suas moléculas se separam, gerando vapores, mas elas permanecem iguais às moléculas líquidas, só estão afastadas. E a gente tem a energia de ativação, que é a energia mínima para fazer com que os materiais sólidos e líquidos a elas submetidos iniciem um processo de combustão. Ou seja, menos energia não vai gerar os vapores suficientes e chegou naquele ponto, começou a gerar, é a energia de ativação. Ela vai variar de acordo com a constituição do material, isso é óbvio. A energia de ativação do álcool é diferente da energia de ativação do diesel, por exemplo. Você precisa de bem menos calor para fazer o álcool iniciar uma combustão do que o óleo diesel, que demora bem mais, ou o óleo lubrificante, por exemplo. À medida que os gases provenientes da pirólise do material e sua vaporização, no caso dos líquidos, ou até o próprio material em seu estado sólido, no caso de alguns alcalinos, como por exemplo, que a gente já vai falar lá quando a gente for conhecer as classes de materiais combustíveis. Eles se inflamam gerando luz, chama e calor. E aí obteremos a combustão. Ou seja, quando você tem os gases provenientes da pirólise ou da evaporação e eles entram em contato com o calor, você vai ter a combustão propriamente dita, que vai gerar a chama, vai gerar luz e calor. Basicamente, para a química, senhores, a combustão ela pode ser resumida da seguinte maneira: combustão ela é um combustível somado oxigênio, que é um comburente, que vão gerar os compostos gás carbônico, água, calor, energia, calor e luz. Isso daqui você resume o que é a combustão. Tá falando aqui que a energia é a medida que os gases da pirólise, de sua vaporização, até mesmo o próprio material de sólido, se inflamam, gerando luz, chama e calor, obteremos a combustão. Mas para a química, então, basicamente é isso. Você tem um combustível que mistura com oxigênio, entra uma energia suficiente para iniciar a combustão e você vai produzir gás carbônico, água, calor e luz. Aí, seguindo, a combustão, por sua vez, é definida como uma reação química exotérmica, que processa entre uma substância combustível e o comburente, geralmente oxigênio, produzindo luz e energia
térmica. Então, aquilo que eu disse para vocês, aquela formulazinha, eu vou até repetir ela aqui, ó. A combustão ela é um combustível mais um comburente, que é o oxigênio normalmente, vão produzir CO2, água. Ah, como assim, Rafael? CO2 e água? Aquela fumaça que você vê é gás carbônico e água. Toda fumaça gerada de uma queima perfeita, uma queima que tem a quantidade de oxigênio correta, a quantidade de calor correta, vai gerar gás carbônico, água, calor e luz, energia, tá? Então, a combustão, por sua vez, vamos repetir? A combustão, por sua vez, é definida como reação exotérmica. Por que exotérmica? Porque ela gera calor e luz, ela produz. Exo é para fora, temperatura para fora. Cuidado com esse termo, pode cair em qualquer questão aí, um conceito muito parecido ou idêntico a esse, e ao invés de exotérmica, colocar endotérmica. O que seria uma reação endotérmica? É aquela em que você precisaria, antes do final da reação, injetar calor, aqui antes da reação ocorrer, para ela produzir os seus compostos. A combustão é o contrário, você dá uma energia de ativação pequena, mas o calor e energia gerado depois da reação química é muito maior do que a que entra. Então ela é uma reação exotérmica. Combustão é uma reação exotérmica que se processa entre uma substância combustível e comburente, ó, combustível, sólido, líquido, gasoso, papel, gasolina, o que quer que seja, um comburente, que é o oxigênio, que é o elemento que reage com o combustível, produzindo luz e energia térmica. Esse subproduto aqui não está falando não, mas é a fumaça, certo? É importantíssimo nesse ponto saber distinguir a combustão da chama. Enquanto a combustão é reação química que libera energia térmica, a gente já viu, na forma de luz, chama e incandescência da brasa, e calor, ou seja, combustão gera luz e calor. A chama, propriamente dita, configura-se como uma das manifestações da liberação de luz daquela reação. Ou seja, a combustão, de forma bem clara, a combustão é a reação química entre combustível, oxigênio, com calor com energia de ativação, produzindo gás carbônico e água. Isso é a combustão. Calor, energia térmica e luz, fótons, que é o que você está vendo, é aquilo que você observa. A chama é uma das manifestações da luz, ou seja, a chama ela é um elemento da combustão, ela é uma manifestação da energia produzida durante a combustão, tá? Então a chama seria isso, a manifestação da luz, da energia produzida na combustão. Deste modo, a chama nada mais é do que a liberação de luz em decorrência dos gases combustíveis em combustão. Ok? Tentem escrever isso de forma bem simples no seu caderno para facilitar a compreensão de vocês. Ok? Vamos seguir. Para que a combustão aconteça e se mantenha, são necessários 3 elementos. Quais são esses 3 elementos? Combustível, comburente e calor. Ah, beleza. Então, eu posso simplesmente saber disso. Eu preciso ter o combustível, o comburente e o calor, e eu vou ter então um triângulo, que era a antiga teoria, a antiga figura que o pessoal, que a gente utilizava para ensinar sobre a combustão, quais os elementos necessários, né? Combustível, oxigênio, que é o comburente, tá bom? Comburente e calor, certo? Só que, atualmente, a gente considera um quarto elemento, que é uma reação química contínua entre o combustível e o comburente, derivada do calor responsável pela liberação de mais calor, que mantém a combustão denominada reação em cadeia. Meu Deus, está complicado, eu não estou conseguindo entender. Como assim, Rafael? Vamos imaginar o seguinte: você tem aqui
um elemento qualquer, madeira. Você tem um pedacinho de madeira, não, você tem um pedacinho de carvão. A esse pedacinho de carvão, você vem com um palito de fósforo e coloca um pouquinho de fogo, certo? Aqui, você colocou fogo, isso aqui é o fogo, com um palito de fósforo. Nessa figura simples aqui, a gente vai observar o que? Combustível, carvão, a, o calor ou a energia de ativação presente através da chama do palito de fósforo. Fica faltando o quê? O comburente, que é o oxigênio. O comburente está onde? Está aqui no ar, na concentração de 21% ao redor do combustível. Quando você coloca esse fogo, imediatamente você começa a ter chamas aparecendo no combustível. Se rapidamente você apaga essa chama, o fósforo, o que você vai conseguir? A chama vai deixar de existir. Como assim a chama vai deixar de existir? É porque existe o combustível, existe o oxigênio, existe o calor, mas ainda não foi suficiente o calor para transformar o combustível e gerar a manutenção daquela combustão. Isso é muito comum. Quantas vezes você acende um fósforo, tenta pôr fogo, por exemplo, no papelão? Você coloca a chama, o fósforo embaixo do papelão, ele inicia a chama, mas na hora que você retira, imediatamente apaga. Isso é porque ainda não tem ali a reação em cadeia. E a reação em cadeia, ela nada mais é do que a energia produzida na combustão que é capaz de manter a própria combustão. Ou seja, depois que entra um pouquinho de energia, que a combustão fica realmente forte, ela já é capaz de gerar calor mantendo aquela combustão continuamente. Então, seria isso, o quarto elemento. Ou seja, nesse caso, a gente vai ter uma figura que é chamada de tetraedro do fogo. Como assim tetraedro do fogo? Ao invés de você ter um triângulo, você vai ter uma figura com mais um lado. Esse lado vai ser o lado que a gente vai chamar de cadeia de reação. Então a gente vai ter em cada um desses vértices, que é um tetraedro, tem um, dois, um terceiro lado lá atrás e um quarto de cá. A gente vai chamar cada um desses elementos pelo nome combustível. O combustível é aquele elemento que vai alimentar a combustão. Nós vamos ter de cá o calor, que é a energia de ativação propriamente dita, aquela mínima suficiente para iniciar a combustão. A gente vai ter o comburente, que em geral é o oxigênio do ar, tá? E a gente tem o quarto elemento, que é a cadeia de reação. Esse é o que a gente chama de tetraedro do fogo. São os quatro elementos que são necessários para a gente ter uma queima, uma combustão. Rafael, por que eu tenho que saber disso aqui? Porque se eu preciso desses quatro elementos para ter uma combustão, um fogo, quando eu quero acabar com o fogo, quando eu quero acabar com o incêndio, eu basta atacar uma dessas situações, o combustível retirando ele, resfriando o calor, retirando o oxigênio através do abafamento, ou com elementos químicos quebrando a cadeia de reação, eu vou acabar com o fogo, eu vou acabar com o incêndio. A reação em cadeia não é um elemento do fogo, mas sim um processo que se vale do combustível, do comburente e do calor para dar sustentabilidade ao processo de combustão, ou seja, vai manter ele sustentável. A união dos três elementos com a cadeia de reação é didaticamente representada pelo tetraedro do fogo, figura 1, que simboliza a interdependência entre os sobreditos, quer dizer, aqueles que já foram falados elementos, os três elementos, comburente, combustível e calor, para a manutenção da combustão. Passemos ao estudo de cada um dos três elementos da combustão e da reação em cadeia. Beleza, então a gente já sabe que a combustão é uma reação química entre combustível, oxigênio, ou comburente, alimentada por um calor inicial, que depois vai gerar o quê? Gás carbônico, água, muito calor, luz também, tá? Luz e energia. A luz é a manifestação que a gente conhece como chama. Então a chama é a manifestação da luz produzida na combustão. E a reação em cadeia é quando
essa reação aqui entre comburente, combustível e calor, ela gera calor suficiente para manter o ciclo de queima, ou seja, o calor produzido vai lá no combustível e vai transformar ele produzindo vapores que vão novamente se incendiar e assim a gente reinicia o processo. Tá? Então vamos compreender o que são os combustíveis. Combustível é fácil. É toda substância capaz de queimar. Simples assim, alimentando a combustão. É o elemento definido no campo da propagação do fogo, ou seja, é onde o fogo acontece, é para onde ele se espalha, é onde ele cresce. Quanto ao estado físico, os combustíveis são sólidos, madeira, papel, borracha, carvão, líquidos, álcool, gasolina, solvente, líquidos inflamáveis em geral, e gasosos, GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, aquele que a gente tem no nosso botijão de gás, metano, acetileno, etc. E essa é a classificação dos combustíveis quanto ao seu estado físico. Quanto à sua composição, eles podem ser classificados como orgânicos e inorgânicos. O que é um combustível orgânico? É aquele que tem origem em seres vivos, ou seja, derivados do petróleo ou carvão vegetal, papel e etc. E inorgânicos são aqueles elementos que são produzidos a partir de outros, de fontes que não são fontes orgânicas. Exemplo, o fósforo e alguns outros elementos químicos. Tá? Combustíveis orgânicos são todas as substâncias que são ou já foram organismos vivos, ou ainda que possuem em sua composição partículas de organismos que já tenham sido vivos. São exemplos de combustíveis orgânicos: a madeira, o papel e os derivados de petróleo. A gente já falou. Possuem como característica a presença de hidrogênio e carbono em sua estrutura. Daí a justificativa de serem chamados de hidrocarbonetos. Então, hidrocarbonetos, eles têm, olha o nome dizendo, hidrogênio e carbono, e são de origem orgânica. Isso pode cair em alguma coisinha de concurso aí. Os hidrocarbonetos são combustíveis orgânicos. Eles são formados de carbono e hidrogênio. Tá? Se falar que combustíveis orgânicos são aqueles de origem de seres vivos apenas. Não, aqueles que já foram vivos também. Combustíveis inorgânicos não possuem hidrocarbonetos em sua estrutura molecular. Por serem, em regra, pouco combustíveis, não interferem significativamente para combustão. A exceção está nos metais alcalinos e carvão mineral. O carvão mineral não tem origem orgânica, que são combustíveis inorgânicos com alto potencial de queima. Outro ponto que merece destaque é o só para finalizar aqui, então, metais pegam fogo, Rafael? Pega. Fósforo, magnésio e alguns outros metais alcalinos lá da tabela periódica, eles em contato com o oxigênio, eles reagem com o oxigênio, gerando grande quantidade de energia. Tá? Então, eles também são altamente inflamáveis. Outro ponto que merece destaque é relativo à rapidez da combustão, que em síntese dependerá de dois fatores. Ou seja, a gente viu uma classificação dos combustíveis em sólido, líquido e gasoso e quanto à sua origem em orgânicos e inorgânicos. Mas há também a capacidade e a rapidez da combustão. Primeiro é a capacidade da substância em combinar-se com o comburente quando aquecido, formando uma mistura ideal para a queima. O segundo fator diz respeito à área superficial do combustível a ser exposta ao calor. Ou seja, a intensidade, a força da chama vai depender do combustível, da capacidade que ele tem de reagir com o oxigênio, gerando uma chama mais forte, mais fraca, e também a quantidade de combustível que está em contato com esse oxigênio, com o comburente. Quanto maior a área do material combustível que está suscetível a receber a incidência do calor, menor será a energia necessária para fazer com que inicie o processo de pirólise. Mais gases combustíveis serão formados e maior será a área de contato com o comburente, o que acelerar o processo de combustão. Vou tentar exemplificar para vocês o seguinte. Você tem um pequeno copo que está cheio de gasolina. Tá? Esse copo está cheio de gasolina. Para você gerar uma chama aqui, a área em contato com o oxigênio, com o comburente, ela é pequena. Você precisa de uma certa energia para gerar isso daqui.
Em contrapartida, se você tem um prato cheio do mesmo combustível de gasolina, se você tem um prato que está cheio da gasolina, ao invés do copo, a área que está em contato com o oxigênio, ela é muito maior. Então você precisa de uma energia bem menor aqui para produzir a chama, porque já tem muito mais vapores aqui nesse local. Quanto maior a superfície de contato com o oxigênio, mais rápido e mais intensamente vai ocorrer a combustão. Então, se você pegar 1 litro de gasolina ou de álcool e pôr em um prato, e 1 litro em um recipiente como se fosse um copo, e colocar fogo, o prato vai consumir muito mais rapidamente do que o copo. Por quê? A área de superfície em contato com o oxigênio interfere na intensidade da pirólise ou da chama. Isso é o que a gente fala de superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior as chamas e menor é a energia que é necessária para começar aquela combustão. Tá? Como exemplo, utilizaremos a madeira. A madeira, enquanto tronco, necessitará de muito calor para iniciar a sua pirólise. E, consequentemente, a queima, sendo que o tempo é necessário para o material seja consumido, será muito grande. Ou seja, para queimar um tronco de madeira, você precisa de muita energia e ele demora mais para queimar. Se a gente cortar ele em tábuas, o calor necessário para a pirólise, ou seja, para quebrar aquela madeira e transformar ela em vapores que são inflamáveis, e o tempo de queima também diminuirá. Você vai diminuir o combustível, vai aumentar o contato dele com o oxigênio. Caso as tábuas sejam moídas em lascas, menor será a energia e mais rapidamente a queima vai acontecer. Se essas lascas forem trituradas até se transformarem em pó de serra, a energia necessária para queimar diminuirá ainda mais e a velocidade da queima aumentará sobremaneira. Desta maneira, quanto maior a superfície, maior será a velocidade da combustão. Ou seja, se você pegar um fósforo e tentar pôr fogo num tronco gigante, você não vai conseguir apenas com o fósforo. Você precisa de energia muito maior. Mas se com esse mesmo fósforo você se aproximar daquela tora moída em serragem, você vai conseguir colocar o fogo nela e incendiar ela. Por quê? Quanto maior a superfície de contato, maior será a velocidade da combustão. Os combustíveis sólidos. A maioria dos sólidos necessita de passar para o estado gasoso, mediante o processo de pirólise, para que se queime. Como exemplo de exceções a essa regra, temos os metais alcalinos, magnésio, potássio, cálcio, etc., e a naftalina, que queimam diretamente no seu estado sólido, mas são exceções. Em regra, os combustíveis sólidos necessitam passar para o estado gasoso pelo processo de pirólise. Já imaginou uma questão lá da prova falando assim: os combustíveis sólidos obrigatoriamente passam para o estado gasoso através da pirólise. É verdadeiro? Falso, existe exceção. Tá? Esse fenômeno pode ser facilmente percebido ao acendermos um palito de fósforo, que é um combustível sólido. Ao analisarmos a referida queima, é possível perceber que as chamas não tocam o material, a madeira. Ela se desenvolve a partir de certa altura, que nos leva a crer que são os gases liberados da pirólise, do material que estão queimando. Então, se eu colocar aqui uma figura, palito de fósforo, vamos ver se a gente busca uma figura com ele incendiando, para a gente tentar observar que o fogo não obrigatoriamente vai estar tocando a superfície do palito. Então aqui a gente tem a chama que é a manifestação da luz produzida pela combustão. E a gente vê que a chama, ela inicia a combustão propriamente dita, ela não inicia em cima do material, mas ao redor dele. Por quê? O aquecimento da madeira decompõe a madeira em pequenas partículas que são mais combustíveis, que são mais fáceis de queimar, que se tornam vapores, encontra o oxigênio e aí a gente tem a chama. Nesse ponto aqui a gente não tem a chama. A gente vê isso em vários tipos de imagens. Essa aqui ainda é mais clara ainda. A chama ela está pouco após
o final da matéria. Nos vapores, quando eles encontram a concentração ideal de oxigênio, inicia a chama. É isso que a gente tem aqui, tá? Isso nos combustíveis sólidos. Outra característica dos combustíveis sólidos é o fato de sua formação estrutural permitir que a queima ocorra em superfície e em profundidade. Assim, o fogo que a gente observa aqui, ele não vai acontecer. Eu vou colocar aqui uma outra imagem, brasa. Quando a gente coloca a imagem de brasas, as brasas elas só acontecem em combustíveis sólidos. Quando a gente observa aqui a imagem da brasa, vocês perdoem que a internet é lenta. As chamas, a manifestação da combustão, aqui está ocorrendo uma combustão muito lenta, porque o oxigênio está pouco, mas tem combustão. Ela está ocorrendo tanto na superfície quanto em profundidade, lá pelo lado de dentro. Isso não acontece, por exemplo, nos materiais líquidos, os combustíveis líquidos, que só vão queimar na superfície. Então, sólidos, eles queimam na superfície e na profundidade. Lá por dentro está havendo combustão também, ok? Além disso, os combustíveis sólidos, por apresentarem matérias em sua composição que não estão aptas a queimar, deixam resíduos popularmente conhecidos como cinzas. Então, a gente tem aqui três características dos combustíveis sólidos. Primeiro, vou mudar a cor aqui para ficar mais visível. Primeira característica dos combustíveis sólidos, passam por pirólise. O que é isso? É a quebra da matéria em vapores que esses sim vão se inflamar. É obrigatório? Não, existe exceção, que são os metais alcalinos, tá? E a naftalina que foi falado. Outra característica, queimam em superfície e profundidade. E por fim, eles deixam resíduos depois da sua queima. Essas são características dos combustíveis sólidos, ok? Vamos para os combustíveis líquidos? Diferentemente dos combustíveis sólidos, a maioria dos combustíveis líquidos não sofrem decomposição térmica, mas sim vaporização. O que isso significa? Se eu tenho um vasilhame que está cheio, eu tenho um vasilhame e ele está cheio de gasolina. Quando eu coloco fogo nisso daqui, a gasolina que está queimando, o que está queimando aqui propriamente dito, não é que a gasolina foi quebrada em outra matéria que não seja gasolina. Ela é aquecida, gera vapores, e os vapores de gasolina, que são as moléculas mais afastadas, elas vão incendiar. Então, quem está queimando são os vapores, mas são os vapores de gasolina, tá? Quem está queimando, desculpa aí, gente, quem está queimando são os vapores da própria gasolina, ou seja, ela não passou por decomposição térmica. Ela não passou por decomposição térmica. Seguindo, as partículas dos líquidos possuem ligações intermoleculares mais fracas, o que possibilita que essas partículas se desprendam em forma de vapores combustíveis. É aquilo que a gente falou. Esses vapores, ao entrar em contato com o comburente, que é o oxigênio, no ar, presente no ar atmosférico, vão formar uma mistura possível ou passível de queimar, quando entrar em contato com alguma fonte de calor. Ou seja, aqueles vapores, junto com o oxigênio, se encontrar uma fonte de calor, vão iniciar uma combustão. Os combustíveis líquidos mais utilizados são, em grande maioria, derivados do petróleo, possuindo hidrogênio e carbono na sua composição molecular. Ou seja, os combustíveis líquidos mais utilizados são os hidrocarbonetos. Encontramos ainda como exemplo de combustíveis líquidos algumas substâncias oleígenas derivadas de vegetais e de gordura animal, além de solventes polares como álcool e acetona. Quando fala essas oleígenas derivadas de vegetais, nós temos óleo de cozinha, biodiesel, a própria gordura de animais, por exemplo, a gordura de baleia, ela era utilizada para acender as luzes das ruas no século XVIII, no século XIX, quando não havia eletricidade, aquelas lamparinas que haviam nos postes em cidades eram abastecidas com banha, com gordura de baleias, tá? Outro ponto relevante
a ser abordado sobre os combustíveis líquidos se refere à sua solubilidade, ou seja, a capacidade de misturar com água. Essa informação é de extrema importância para a escolha do método de combate a incêndio em determinado líquido. Então, tem combustível líquido que se mistura com a água. Tem combustível que não mistura. Eu tenho certeza que na mente de vocês aí já tem uma ideia do que eu estou dizendo. Em geral, os hidrocarbonetos, que são derivados do petróleo, têm baixa solubilidade, enquanto aqueles que são solventes polares são bastante solúveis. Exemplo, álcool e acetona, o que possibilita que seja diluído em água até que atinja uma concentração que não seja mais inflamável. Então você imagina, você tem um galão de gasolina e um galão de álcool, os dois estão pegando fogo. Se você joga água lá na gasolina, que é um hidrocarboneto que vem do petróleo, o que vai acontecer? A gasolina não mistura com a água vai para o fundo e vai derramar o combustível, aumentando a dispersão das chamas. Em contrapartida, se você joga água no álcool, a princípio ela permanece queimando, mas se continuar aumentando a quantidade de água, vai chegar um ponto em que ela vai extinguir as chamas. Então a gente tem uma classificação aqui com relação à solubilidade. Anota aí no seu caderno. Os combustíveis líquidos são classificados em solúveis e insolúveis em água. No que se refere ao risco de inflamabilidade, ou seja, a possibilidade de começar o incêndio naquele líquido, eles são classificados em inflamáveis e combustíveis. Ah, mas não é a mesma coisa? Não. Existe uma diferença entre eles e é uma temperatura que vai separar isso. Os líquidos inflamáveis se caracterizam por inflamar com grande rapidez e facilidade com ponto de fulgor inferior a 38 graus Celsius. São aqueles líquidos que pegam fogo rapidamente. Aqui está falando de ponto de fulgor, ainda não falou o que é ponto de fulgor, vai ser falado daqui a pouco. Mas o ponto de fulgor é aquela temperatura mínima em que o líquido já começa a desprender os vapores. Abaixo daquela temperatura ele não gera vapor, se você colocar uma chama nele, ele não começa a pegar fogo. Mas a partir da temperatura de fulgor, os líquidos inflamáveis vão produzir vapores que vão se incendiar. Então, se essa temperatura é abaixo de 37 graus, quer dizer que na temperatura ambiente esse líquido pega fogo muito facilmente, porque ele gera vapor. Então, ele é inflamável. Já os combustíveis não liberam vapores em temperatura que tem ponto de fulgor superior a 37 graus, 8. Eles precisam ser aquecidos para queimar. Enquanto o líquido inflamável ele vai pegar fogo facilmente na temperatura ambiente, o líquido combustível ele não vai pegar fogo na temperatura ambiente ou um pouco mais frio, a não ser que você aqueça ele, porque ele só vai gerar gases, o seu ponto de fulgor é acima de 37,8 graus. Um exemplo de líquido inflamável, o álcool. O álcool na temperatura ambiente ele é facilmente inflamável. A gasolina, se você risca um fósforo, pode estar frio do jeito que for, perto da gasolina, ela vai incendiar a nossa temperatura ambiente, aí 12, 15, 10 graus. Em contrapartida, o óleo diesel ou óleo de cozinha, eles não vão. Você pode colocar o fósforo no óleo diesel ou no óleo de cozinha na temperatura ambiente, ele não vai começar o fogo. A não ser que você aqueça ele ou coloque um fogo muito grande que vai forçar a formação de vapores e vai iniciar o incêndio, tá? Os combustíveis gasosos. É considerado gasoso quando se apresenta na forma de gás ou vapor, ou seja, é um fluido onde as moléculas estão afastadas uma das outras e não tem forma definida. Isso é um gás. Isso na temperatura ambiente. Os gases são substâncias que se apresentam no estado gasoso em condições normais de temperatura e pressão, quer dizer, a pressão atmosférica e na temperatura ambiente. Os vapores, por suas vezes, são substâncias no estado gasoso que, se estivessem em condições normais de temperatura e pressão, se encontrariam em estado sólido ou líquido. Então, essa é a diferença entre um gás e um vapor. O gás, ele é gás normalmente na nossa temperatura ambiente, na nossa pressão. Um exemplo, o oxigênio que a gente respira, ou outro componente do ar, que é o gás nitrogênio, tá? E um vapor, por exemplo, a água, a 30 graus Celsius, a água é líquida, que é uma temperatura ambiente aqui no estado de Goiás.
Entretanto, ela pode estar na condição de vapor. Por vários fatores físicos e químicos, as moléculas se afastaram e geraram vapor, que é uma nuvem que a gente observa, por exemplo. Então, essa é a diferença entre vapor e gás. O gás a temperatura ambiente é gás. O vapor, se a temperatura e a pressão estivessem normais, ele não seria gás, ele seria um líquido ou um sólido. Os gases e vapores não necessitam ser decompostos para reagir com o oxigênio, ou seja, não é igual o combustível sólido que sofre a pirólise e nem é igual os líquidos que vão vaporizar, tá? Haja vista possuírem moléculas que estão soltas uma das outras, necessitando dessa forma de pouquíssima energia para iniciar a queima. Para que se queimem, precisam estar misturados em uma concentração adequada com o oxigênio. Então, não basta você ter um gás ou um vapor inflamável, combustível, para você ter uma chama, você ter a combustão. Você precisa que esse gás esteja numa mistura ideal com o oxigênio. Cada substância possui um percentual que, ao ser combinado com o comburente ou oxigênio, possibilita sua inflamabilidade, ou seja, possibilita que ele pegue fogo. Sobre essa mistura, vamos lá. Sobre essa mistura entre o combustível em forma de gás ou vapor e o comburente, cabe nos expor a conceituação adotada pela maioria dos manuais que tratam do tema incêndio. Na combustão, como em todas as reações químicas, a proporção entre combustível e comburente é estequiométrica. O que é estequiometria? É a parte da química que analisa que as reações químicas para acontecer, ela precisa que os elementos envolvidos estejam em uma mistura ideal, numa quantidade ideal, para que a reação química aconteça, tá? Ou seja, tem que ter uma certa quantidade de um elemento e de outro para que aquela reação química aconteça. Se tiver muito pouco elemento ou excesso de elementos naquela reação, ela não vai acontecer. Existe uma proporção que deve ser respeitada, é isso que quer dizer, tá bom? Os extremos dessa faixa de concentração, que é uma faixa de inflamabilidade, eu vou até subir aqui o conceito para facilitar para a gente, para vocês entenderem que tem uma figurinha aqui que vai ajudar, tá bom? Então, os extremos dessa faixa de concentração, que são as faixas de inflamabilidade, ou seja, é onde vai começar a ocorrer a combustão, dentro da qual a combustão ocorre, são denominados limite inferior de inflamabilidade e limite superior de inflamabilidade. Quanto mais próximos do ponto estequiométrico, maior a velocidade de propagação das chamas. Mais próximo desses pontos aqui, que são os limites inferior e superior de inflamabilidade. Imagina isso daqui, gente. Ó, esse quadro. Presta atenção, vou tentar explicar ele para vocês. Você tem aqui uma mistura que vai de 0 a 100% de concentração de ar com um combustível. Vamos supor que esse limite de inferior de inflamabilidade seja, vou digitar um número qualquer aqui, tá? Vamos pôr aqui 10%. 10%. E o limite superior de inflamabilidade vai ser 60%. Vou tentar dizer para vocês aqui, explicar tudo que está naquele parágrafo. Então, aqui a gente tem uma mistura de ar mais um combustível, uma substância inflamável qualquer. Se você tem 0% de mistura, quer dizer que você só tem o ar. Se você for acrescentando combustível até que ele passe a ser 1% da mistura, 2, 3, 4, 5, 10, até antes de 10, que é o limite inferior de inflamabilidade, não vai acontecer combustão, tá? Só vai acontecer a combustão quando o combustível corresponder entre 10 e 60% da mistura. Ou seja, 10%. Para cada 9 litros, 1 litro é combustível, 9 litros é ar. Começa a ter, se você colocar o calor aqui, vai ter a combustão, vai ter a chama.
11, 12, 13, tudo isso aqui é inflamável. Mas lá chegou a 60%, você já passa a ter 60% de combustível para 40% de ar. Acima disso, o fogo também não vai acontecer, porque aí você já vai ter uma mistura pobre em ar, pobre em oxigênio. Enquanto aqui ela está pobre em combustível, daqui para frente, no limite superior de inflamabilidade, ela está rica demais em combustível e pobre em oxigênio. Isso é estequiometria, é a medida das proporções entre os elementos químicos que possibilitam a reação. Então, esse ponto estequiométrico, que é o limite inferior, é onde começa a ocorrer a combustão. E o limite superior é onde para de ocorrer a combustão. Então você tem uma mistura rica demais em combustível e aqui abaixo do limite inferior você tem uma mistura muito pobre. E entre esses dois a gente tem o que a gente chama de mistura inflamável. É isso que tudo que essa página aqui está dizendo. Se você compreender esse quadrinho, você compreendeu tudo que está escrito aqui, tá bom? Quanto mais próximo do ponto, maior a velocidade de propagação das chamas. Ou seja, a partir do momento que você chega aqui, quanto mais próximo desses pontos, principalmente do superior, maior a quantidade de chamas, até que a chama para de acontecer. Existe, isso nós estamos falando, gente, de gases. Existe um percentual máximo de gás ou vapor que, quando misturado ao ar atmosférico, torna a mistura suscetível à queima, denominado limite superior de inflamabilidade, que é o que a gente viu que é o máximo. O mínimo de gás ou vapor que, misturado ao ar, torna a mistura suscetível à queima é denominado de limite inferior. Esse percentual de dissolução, ou seja, de combustível dissolvido no ar, localizado entre o limite superior de inflamabilidade e o limite inferior de inflamabilidade, é denominado de limite de inflamabilidade. É aqui, ó. Esse é o limite da inflamabilidade entre o inferior e o superior. Ele só ocorrerá a queima do combustível se estiverem dentro dessa faixa, ou seja, dentro de uma mistura de inflamabilidade adequada. Então, numa mistura pobre e numa mistura rica, a gente não tem combustão. A gente só vai ter na mistura inflamável. Ok? Seguindo, essa mistura de inflamabilidade é percebida também na pirólise dos combustíveis sólidos e na vaporização dos combustíveis líquidos em menor escala. Ou seja, o combustível sólido ele não tem que gerar um vapor para poder iniciar a combustão. Esse vapor também ele precisa atingir um determinado limite de inflamabilidade. Né? Imediatamente gerou o vapor, já vai acontecer o incêndio, não. Tem que ter uma mistura específica para cada um. Tá? Para cada substância que está sendo produzida, existe uma mistura ideal. Ela não é igual para todos. Os vapores e gases desprendidos dos referidos combustíveis necessitam se misturar ao ar atmosférico com vista a formar uma mistura adequada que esteja dentro do limite de inflamabilidade. Só então será possível que este material queime quando em contato com uma fonte de calor. Os limites de inflamabilidade são afetados pela temperatura e pela pressão. O aumento da temperatura alarga aquela faixa de inflamabilidade, diminui o limite de inflamabilidade e aumenta o limite superior de inflamabilidade. E o aumento da pressão desloca para cima o limite superior de inflamabilidade e também o ponto estequiométrico, ou seja, aquele ponto ideal, o perfeito, onde a mistura é mais adequada para a combustão, que está entre o limite inferior e o superior. O que significa isso, gente? Está dizendo aqui, ó, se a gente tem 0%, não existe a possibilidade de ter combustão, porque não tem combustível. Aí começa a acrescentar combustível, vai crescendo 1%, 10%, 30%, 50%, até chegar a 100%. O limite inferior é aquela quantidade em que vai começar a ocorrer a combustão, é a mistura inflamável. Enquanto o limite superior é quando a mistura fica forte demais, fica rica, e aí já não tem mais a combustão porque tem muito combustível. Ok? Quando você aumenta a temperatura do ambiente, ele disse que isso alarga, quer dizer, o limite de inferioridade ele vai ficar numa proporção maior, vai começar a explodir ou queimar mais cedo, abaixo daquilo que a gente tinha, e da mesma forma o limite superior também vai ficar mais alto, vai ficar mais próximo aqui dos 100%, tá?
E o aumento da pressão também vai aumentar esse limite superior de inflamabilidade. Então, a temperatura e a pressão, eles alteram os limites de inflamabilidade? Sim, eles aumentam a faixa que é de mistura inflamável. É isso que está dizendo aqui. Aqui a gente tem uma tabela que ela traz os limites de inflamabilidade de algumas substâncias. Por exemplo, o acetileno. O acetileno é um gás muito utilizado em oficinas mecânicas para fazer solda. Mistura ele com oxigênio a 100% e faz uma solda, derrete o aço. Ele é o mais pesado em questão de concentração. A partir de 2%, 2,5% que ele está numa mistura com o ar, quer dizer, com um pouquinho de acetileno que vaza, chegou a 2,5%, até 82%, se tiver uma fonte de calor, ele vai inflamar, vai pegar fogo. Tá? Então é um vazamento extremamente perigoso. Os outros gases, no geral, o limite de inflamabilidade, os limites são bem diferentes e a faixa de inflamabilidade, ou seja, aquela concentração onde ele vai pegar fogo, é bem mais estreita, é bem mais curta. A acetona, por exemplo, só vai ter uma combustão entre 2% e 12%. Rafael, mas a acetona ela é um líquido. Como é que ela está falando de limite de inflamabilidade? Ela vaporiza na temperatura ambiente e ela vai gerar vapores que, quando atingir 2,6%, até 12% de mistura com o ar do atmosférico, pode ocorrer a chama. O butano, que é um dos componentes que a gente tem do nosso gás de cozinha, ele é entre 1,9%, ou seja, é pouco, vazou um pouquinho, já pode acontecer, mas com 8,5% para cima já não pega mais fogo. Então, por exemplo, quando o corpo de bombeiros chega num local em que tem um vazamento de gás muito forte, e é muito provável, o ambiente está fechado, que ele esteja acima de 8%. Então, ali, o risco de incêndio não é tão grande. O que a gente faz? Já desliga a energia, abre todas as janelas e afasta. Por que afasta? Porque vamos supor que a concentração está em 50%. Está acima do limite superior. O gás de cozinha não vai pegar fogo. Mas à medida que ele vai dissolvendo e espalhando, ele vai baixando até que ele vai entrar na faixa de inflamabilidade. Então ali a gente deixa descansar até que praticamente todo o gás saia do ambiente, porque ele vai passar por essa faixa perigosa até que ele vai diminuir a concentração. E aí a gente tem o álcool, que é o etanol, que da mesma forma vai gerar vapores entre 33% e 19%. Ele vai ser inflamável. O éter, gasolina, que é 1,4 e 7,6. O éter já tem um limite, uma faixa bem maior, quase 50%, tá vendo? Mas a maioria das substâncias, elas são pouco, o limite de inflamabilidade dele é estreito, tá certo? O que é mais perigoso? Acetileno, hidrogênio, que é um elemento extremamente inflamável, e aqui a gente tem também o monóxido de carbono. Seguindo, a gente falou de combustíveis, agora a gente vai falar de comburente. Falar de comburente é muito fácil. É o elemento que, em contato com os gases ou vapores dos combustíveis, que são liberados lá, no caso os sólidos, pela pirólise e evaporação nos líquidos, permite por vezes e intensifica o processo de combustão. Ele permite e intensifica, ele é necessário. Sem ele não tem combustão. Sem o comburente não tem combustão. E ele ainda intensifica, ou seja, quanto mais comburente, quanto mais oxigênio você joga na reação, mais forte vai ficar a chama, mais potente ela fica. O oxigênio é o comburente mais comum, sendo encontrado no ar atmosférico na proporção de 21%. Ah, é importante decorar isso? Não, mas é bom você ter uma noção. Pode ter uma questão lá na prova que muda isso aqui para 18, para 20, ou mexe dos outros gases. Por exemplo, é 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, só nisso aqui deu 99%. São os dois principais gases que a gente tem no ar atmosférico e 1% de outros gases. Em ambientes com concentração de oxigênio a 21%, é possível observar uma queima sem limitações no que se refere ao suprimento de oxigênio. Ou seja, se você tem uma combustão no ambiente normal, que está aberto, não tem limite para fornecimento de oxigênio. Ele vai sempre estar alimentando as chamas. É igual uma fogueira ou quando você coloca fogo numa pastagem.
O fogo vai queimando, queimando, não falta oxigênio ali no ar, porque tem muito comburente presente, então vai continuar queimando. Nesse ambiente, a queima sofrerá limitações apenas pelo combustível, pela umidade, assim, pelo combustível, pela sua quantidade, se ele está úmido ou não, e a forma como ele está acumulado, em pilhas grandes, pequenas, etc. Então, o que quer dizer isso? Em ambientes em que a concentração de oxigênio é normal, ambiente aberto, que não tem confinamento, não é fechado, quem vai definir a questão das chamas vai ser a quantidade e a qualidade do combustível. Considerando o incêndio em ambiente fechado, que aí temos que, na medida em que a combustão evolui, ou seja, à medida que o fogo vai acontecendo lá no ambiente fechado, suponha uma casa fechada, a oferta de comburente ou de oxigênio vai diminuindo. Haja vista que o oxigênio presente naquele espaço está sendo utilizado para alimentar a queima, a combustão. Com a diminuição da oferta de oxigênio, ocorre a diminuição do tamanho das chamas e a velocidade, ou seja, à medida que vai diminuindo o oxigênio, a chama vai diminuindo e a combustão vai ficando mais lenta. Quando o percentual de oxigênio presente no ambiente alcança níveis abaixo de 14%, ocorrerá o desaparecimento das chamas. Isso significa que a gente só tem fogo, a gente só tem a chama, que é a manifestação de luz do fogo, acima de 14%. Abaixo de 14%, o fogo, a chama desaparece, restando apenas pontos incandescentes, ou seja, luminosos, a brasa, em forma de brasa, caracterizando assim a queima lenta. E quando abaixa de 4%, você não tem mais combustão. Todo o processo de combustão ele vai ser extinto porque está faltando ali uma das pernas do tetraedro do fogo, que é o comburente. Tá certo? Moral da história disso aqui: o oxigênio corresponde a 21% do ar atmosférico. Em ambientes que não tem restrição de ar atmosférico, o que define a chama é a quantidade de combustível. Já em ambiente fechado, à medida que o fogo acontece, o combustível vai diminuindo. Quando à medida que o fogo acontece, o comburente, o oxigênio, vai diminuindo. O oxigênio, quando abaixa de 14%, corta todas as chamas. E se abaixar de 4%, não tem mais chama. Outra substância também que também pode atuar como o comburente no lugar do oxigênio, que faria a mesma função, é o cloro. Bem como substâncias que trazem o cloro na sua composição, como é o caso do clorito de sódio, o NaClO2, tá? Então, o oxigênio é o comburente principal, é o mais abundante, é o mais comum. Mas o cloro e algumas substâncias que têm o cloro podem participar de algumas combustões no lugar do oxigênio. Por essa razão, é possível observar a presença de chamas em incêndios confinados cujos materiais estejam queimando caso sejam à base de cloro, mesmo após o total exaurimento, quando acaba o oxigênio do ambiente. O que significa nisso daqui? Existem algumas condições especiais em indústrias químicas em que o fogo ele vai acontecer mesmo que ele não tenha oxigênio. Se tiver substâncias ali à base de cloro, vão liberar o cloro para o ambiente devido ao calor, e o cloro vai funcionar como comburente lá no tetraedro do fogo. Isso é o comburente. Calor. Calor é o elemento responsável pelo aporte. Que palavra é essa, Rafael? Pelo fornecimento de energia ao fogo. Será também responsável pelo início da combustão, ou seja, configura-se como a energia de ativação. Então, o calor é a energia de ativação que vai iniciar o processo de combustão, se tiver lá combustível, o oxigênio, e posteriormente, se esse calor for grande o suficiente para manter a reação acontecendo, vai ter a cadeia de reação, a reação em cadeia. Tradicionalmente é conceituada como energia em trânsito, ou seja, aquela que está em movimento, que está transferindo de uma fonte para outra, ou ainda como uma forma de energia que aumenta a temperatura decorrente da transformação de outra energia, mecânica, elétrica, etc. Por exemplo, se você tem um caminhão que está percorrendo uma rodovia e aí o freio dele estraga e a pastilha prega no disco de freio, ela gruda. O atrito do disco de freio na pastilha de freio na roda, ele vai aumentar tanto o calor que vai gerar a vibração das moléculas, a questão do atrito, vai gerar o calor suficiente para iniciar o incêndio, por exemplo, na roda, no pneu.
E aí o fogo começa no pneu, que é combustível, que é borracha, e aí vai passar para o resto da carga, tá? Então o calor, a energia é aquela que está passando tanto na forma de fogo, como por exemplo de outra energia, energia mecânica, um raio, uma descarga elétrica, assim por diante, tá? Por essa razão, podemos conceituar o calor como a energia térmica em movimento. Isso aqui é um conceito de química. O que é que você tem que decorar disso daqui? O que é que você tem que saber que é fundamental? É o elemento responsável pelo aporte de energia, ou seja, pelo fornecimento de energia ao fogo. É o elemento que causará a pirólise dos combustíveis sólidos. O que é a pirólise? Quebrar a matéria do combustível sólido em vapores mais simples que vão ser inflamáveis e também fazer a evaporação dos combustíveis líquidos, mantendo a queima por meio da produção contínua desses vapores e combustíveis pelo fornecimento de energia para a ignição desse material. Ou seja, o calor faz a pirólise, faz a vaporização e fornece a energia suficiente para manter as chamas. Uma fonte de calor poderá ser qualquer material que provoque mudança na temperatura de um determinado material ao ponto de fazê-lo liberar vapores combustíveis. Dessa maneira, é importante ter em mente que a fonte de calor não se resume a uma chama propriamente dita. Uma simples superfície aquecida pode desencadear um incêndio, dependendo do material que estiver em contato. O exemplo que eu dei para vocês da pastilha de freio que gruda no disco de freio e aquece tanto que ali vai passar o calor para a roda e iniciar um incêndio no pneu. Eu vou finalizar aqui agora, nessa parte que a gente fala do, do calor, porque aí a gente finaliza esses elementos e na próxima aula a gente já fala da transmissão, de como que o calor é transmitido. Tá bom? Até a próxima.